Então vamos lá, dando continuidade ao Estatuto da Guarda que nós começamos ontem. Só para lembrar, né, que nós começamos a falar ontem, a Guarda Municipal, ela tem previsão, né, constitucional. E está lá no rol, lá no capítulo da segurança pública. Não está especificamente entre os órgãos destinados aí, nos incisos do artigo 144, como responsável pela segurança pública. Porém, no mesmo artigo 144, no parágrafo 8º, nós temos a previsão aí da criação de guardas municipais pelos municípios. Ok? Então, só lembrando que nós falamos aí ontem sobre a questão da segurança pública, e aí quais são os órgãos responsáveis pela segurança pública segundo a nossa Constituição? Lembrando aí que lá traz 5 incisos, porém nós podemos, no quinto inciso, né, no inciso 5, nós podemos desmembrar aí em 2 órgãos, ao invés de deixar só em um, como a Constituição fez. Que a Constituição emendou as duas instituições militares no inciso 5. Nós podemos aí então falar que temos 6 instituições responsáveis pela segurança pública segundo a nossa Constituição. Ok? Quais são elas? Lembra aí? Quais são? Okay. Fala um órgão responsável pela segurança pública para nós aí, Bruno. PC, PM... Isso, Bruno. Nos estados, PC, PM e Bombeiro. Você já falou ali do inciso 4 e 5 do artigo 144. Polícia Civil está lá no inciso 4 e a Polícia Militar e os Corpos de Bombeiros estão no inciso 5º. Fora isso, nós temos a Polícia Ferroviária Federal, que é o que eu falei que costuma pegar aí alguns alunos, que alguns alunos, né, principalmente aqueles que não costumam fazer cursinho, e aí vão pelo conhecimento que tem da realidade, e aí acabam ficando na mão com relação a marcar lá que a Polícia Ferroviária Federal não é uma instituição de segurança pública, e é assim, uma instituição permanente, está prevista lá na nossa Constituição, ok? Além disso, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Então lembrando lá, ó, como é que você falou? Hoje em dia eles são contratados. Hoje em dia eles são contratados? Não. Não existe mais concurso. Então, aqueles que são contratados, eles não são responsáveis pela segurança pública, eles são responsáveis agora pela segurança privada. Por quê? Porque as ferrovias foram privatizadas. Então, a partir do momento que a empresa é privatizada, a partir do momento em que as ferrovias são privatizadas, passa a ser de responsabilidade daquela pessoa que comprou, e não mais do Estado. Então, como as ferrovias foram privatizadas, então elas não pertencem mais à União, né, no caso das ferrovias, não pertencem mais à União. Quem é responsável por fazer lá a prevenção é a segurança privada. Então aquela empresa tem que contratar a segurança privada. Ainda existe Polícia Ferroviária, ainda existe, é um órgão permanente, então ele não foi extinto, ok? O que acontece é que não tem mais concursos para isso. Então você tem, no caso, por exemplo, da segurança das ferrovias, não tem mais, você tem... Aí acabou, aí não tem mais concurso, vai continuar na Constituição previsto, mas não tem mais concurso, vai acabar morrendo. Então aí nós temos aí em âmbito federal essas 3 polícias aí, Polícia Federal... Oi? Ainda não. Então, depois eu vou colocar lá no Google Sala de Aula. Então, são responsáveis, polícias federais são quais? Polícia Federal mesmo, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal. Lembrando que a Polícia Federal é a Polícia Judiciária em âmbito federal, ok? Então, responsável pela apuração dos crimes em âmbito federal, Polícia Federal, né? Responsável pelo patrulhamento ostensivo nas rodovias federais, Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Ferroviária seria o policiamento, né, ostensivo nas ferrovias, que nesse caso não há mais efetivo suficiente para isso, né? Até porque, como eu falei, foram privatizadas as ferrovias. As polícias civis
elas são semelhantes à Polícia Federal, tendo em vista que elas são polícias, que a gente chama de polícia judiciária, né? Então, só que elas são polícias judiciárias em âmbito estadual. Não é isso? Lembrando, a autoridade de polícia judiciária é a mesma coisa do que a autoridade judiciária, não é isso, Júlio? Não, Júlio, nunca, Júlio, jamais. A autoridade de polícia judiciária são os delegados, né? Se for em âmbito federal, delegado da Polícia Federal, e se for em âmbito estadual, delegado da Polícia Civil, ok? E a autoridade judiciária é quem? O juiz de direito, ok? Não é qualquer juiz também não, viu? Não é juiz de futebol não, é juiz de direito, não é juiz de paz também não, juiz de direito, ok? E por fim, as polícias militares e corpos de bombeiros militares. Então, as guardas municipais não foram colocadas no rol dos órgãos responsáveis pelo quê? Pela preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Bacana? Porém, está previsto na Constituição, no parágrafo 8º, que os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços ou instalações, conforme dispuser a lei. Ou seja, a atribuição constitucional das guardas municipais seria o quê? Proteção de bens, serviços e instalações. Essa é a missão constitucional das guardas municipais. E ainda fala, conforme dispuser a lei. Ou seja, deveria haver uma lei que viesse complementar isso que a Constituição falou, que é proteção de bens, serviços e patrimônios. Ok? E essa lei, em âmbito federal, em âmbito nacional, é a nossa Lei 13.022 de 2014, que é o Estatuto Geral das Guardas. Então ele veio fazer o quê? Estatuto Geral das Guardas. Veio disciplinar ou regulamentar aquilo que fala o parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição. Ok? Como eu falei com vocês antes, né? O projeto de lei veio desse deputado, o deputado federal Arnaldo Faria de Sá, do PTB, lá de São Paulo. À época ele era do PTB, tá, gente? Hoje eu não sei qual partido mais não. Porque quando abre aquelas janelas de transição, igual a janela de futebol, né? Você pode trocar de partido. Hoje eu não sei nem se esse cara é deputado federal mais. Mas a época em que ele propôs o projeto de lei, né? Projeto de lei 1332, lá em 2003, ele era um deputado federal do PTB de São Paulo. Bacana? E lá ele já fala que essa proposta apresentada por ele, esse projeto de lei apresentado por ele, foi em consequência do terceiro Congresso Nacional das Guardas Municipais, que aconteceu em 17 de setembro de 92. Então olha só para você ver, algo que aconteceu lá em 92, em 2003 foi fazer algum efeito, que foi a apresentação por ele do projeto de lei. E só em 2014 é que esse projeto de lei foi aprovado. Olha para você ver, algo que já havia sido discutido desde 92, já era o terceiro Congresso Nacional das Guardas Municipais. Lá em 92 foi discutido que necessitava de regulamentar esse artigo, esse parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição, que só foi realmente regulamentado em 2014. Pouco tempo, né, gente, que demora para aprovar um projeto de lei no Brasil, né? É bem pouco tempo. Lembrando que o projeto ele propôs esse projeto em 2003, que foi o mesmo ano em que a Guarda Municipal foi criada, a Guarda Municipal de Belo Horizonte, ok? Ela é de 2003. Então ele só foi aprovado esse projeto 8/8 de 2014. Facinho de decorar, né? 8 de agosto de 2014, 8/8 de 2014. O que essa lei nacional ela traz nos seus 23 artigos? Lembrando que o 23º ali, o artigo 23, na verdade, ele só fala assim: essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Ou seja, efetivamente mesmo, nós só temos aí 22 artigos.
né? Mas dentro desses 23 artigos que estão previstos na lei, o que é tratado nessa lei? Sobre os princípios mínimos de atuação da guarda, as competências geral e específicas. Então nós temos dois tipos de competência, a competência geral e as competências específicas. Competência geral, aquela que está elencada lá pela Constituição Federal: proteção de bens, patrimônios e instalações municipais. Só que a lei inovou um pouquinho, nós vamos ver aqui. Ela acrescentou mais uma competência geral para a Guarda Municipal, além do que aquilo estava previsto na Constituição. E nós temos aí 18, segundo está elencado lá na Lei 13.022, 2014, nós temos 18 atribuições ou competências específicas. Fala também sobre a criação, né, como que vai ser criada a guarda. Fala sobre os requisitos para investidura no cargo, os requisitos mínimos, e a legislação fala que pode haver outros requisitos que não esses elencados pela Lei 13.022, ok? Então os que estão lá, então não é um rol taxativo, ok? Os requisitos previstos na Lei 13.022, aqueles que estão elencados lá na Lei 13.022, não se trata de um rol taxativo, é meramente o que? Exemplificativo, ou seja, pode haver outros requisitos para investidura no cargo. Bacana? E a própria lei fala isso. Fala também sobre a capacitação, né, que é a formação e o aperfeiçoamento. E ontem até eu fiz um adendo aqui, falando que a lei proíbe, veda a formação e o aperfeiçoamento militar das guardas. Então, obrigatoriamente, as guardas municipais são o quê? Civis, guardas civis. Bacana? Inclusive, lá ela veda o que acontecia aqui em Belo Horizonte. Belo Horizonte, se eu não me engano, tiveram outros municípios também que fizeram convênios com o Estado. E aí, quem formou a guarda municipal inicialmente era a PM. A PM fazia a formação, a PM fazia o aperfeiçoamento. Oi? O pessoal está formando a guarda, lá no 18º batalhão. O que tem? Você servia lanche para eles? É, almoço. Você servia? Aí, formaram lá no 18º Batalhão. Então eles formaram na Academia da Polícia, na Academia da Polícia Militar aqui em Minas Gerais, formaram lá no 18º Batalhão. 18º Batalhão, lembrando, 18º Batalhão, batalhão de Contagem. Ou seja, o convênio lá então era com a Guarda Municipal de Contagem. Então quem fazia a formação e o aperfeiçoamento era a Polícia Militar. A partir de 2014, e aí eles deram a própria lei, ela deu 2 anos para a adequação, né, das guardas municipais que não estavam adequadas à legislação, elas tinham 2 anos para fazer esse processo de adequação. E aí, a partir de 2014, então, a lei veda tanto a formação como o aperfeiçoamento, esse convênio com órgãos do Estado, e fala lá nitidamente, esse convênio não pode ser com órgãos militares, ou seja, PM não pode mais formar guarda municipal. Aliás, nós estamos muito atrasados. A nossa Constituição, ela deixou, inclusive, de incluir os municípios na responsabilidade com relação à segurança pública. Deveria ter incluído os municípios. Eu sou uma pessoa que sou totalmente a favor de uma polícia municipal. Então a tendência é essa. A tendência é essa, de você ter uma polícia municipal. Até porque questão de lógica. Se você pegar, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, você pega um soldado da Polícia Militar que entra ganhando R$4.098. Você manda ele para um município, por exemplo, Acaiaca, ou Capitólio mesmo, tem lá 6.000 habitantes, 8.000 habitantes. O soldado lá, ele ganha mais do que, se bobear, mais do que o prefeito. Então ele não é a realidade daquele município. Ele está além daquela realidade do município. Então a tendência de você ter uma guarda, uma polícia municipal é o quê? O policial ele vai se encaixar na realidade financeira daquele município. Então você tem um município, por exemplo, que tem condições de pagar R$1.500 por guarda.
Você tem municípios como Belo Horizonte, e eu defendo isso, que deve pagar o quê? Igual paga para o soldado, R$ 4.098. Por que não? Se hoje em dia, inclusive, as atribuições são bem parecidas, apesar de ser muito questionado, nós vimos aqui a questão da ADIM, né, da FENEM lá, é muito questionada pela Polícia Militar, as atribuições foram dadas para a Guarda pela Lei 13.022. Mas eu sou uma pessoa totalmente a favor da criação da Polícia Municipal e da Polícia Municipal, inclusive, ser equiparada com a Polícia Estadual com relação ao salário. E em municípios grandes, que tem essa realidade. Que, afinal de contas, o bandido é o mesmo. Ele não está quando ele vê alguém da segurança pública, e eu já incluo a Guarda, vocês vão entender um pouco mais para frente, porque que eu estou incluindo a Guarda Municipal como órgão de segurança pública. Ele não importa se ele está vendo o uniforme azul marinho da Guarda, se é um guarda municipal ou se é uma farda de um soldado da Polícia Militar. Para ele tanto faz. Apareceu fardado na frente dele, representa o Estado, né? Representa o braço armado do Estado, vai chumbo do mesmo jeito, não é? Então, em municípios grandes como Belo Horizonte, eu sou a favor, inclusive, de se equiparar um salário. Mas isso aí deixa para o Calil lá, ele que vai mais para frente, né? Valorizar ainda mais a Guarda. E eu acho que a tendência é essa também. Você pega municípios pequenos que não têm condições, que a maioria dos municípios não tem condições de manter uma Guarda. A maioria dos municípios de Minas hoje, inclusive, estão com o salário 3, 4 meses atrasado do servidor municipal. Porque eles dependem, né, do fundo repassado pelo Estado, e o Estado não estava repassando porque está quebrado. Vocês devem ter visto hoje a notícia aí do repasse de 433 milhões, se eu não me engano, que o Estado está repassando para os municípios. Vai dar uma aliviada na conta dos municípios. Em tese, pelo menos para pagar os servidores, porque tem municípios que estão com o salário atrasado de 3, 4 meses. Então tem municípios que não têm condições financeiras de manter uma guarda municipal. Aí o Estado tem que suprir. Suprir como? Manda PM para trabalhar naquele lugar ali, enquanto ele não tiver condições. Já que é uma força estadual, você pode mandar ela para qualquer lugar dos 853 municípios que tem em Minas Gerais. Então você poderia suprir. Agora, municípios como Belo Horizonte, tem condições de manter? Tem. Então, se vira com as próprias pernas. Betim, Contagem, a tendência é ser diminuído. Penso eu. Diminuir o efetivo da PM nos grandes centros, nas grandes metrópoles, e mandar para o interior, aonde o bicho está pegando também, e os municípios não têm condições de bancar a guarda municipal. Mas vamos lá, dando continuidade. Então, além da capacitação, falo da formação, do aperfeiçoamento, traz também essa lei 13.022, fala também sobre o controle interno e externo. E aí, o Eduardo vai lembrar comigo aqui, que ontem nós falamos que responsável pelo controle interno, quem que é? Das instituições? As corregedorias. Muito bom, Eduardo. As corregedorias. As corregedorias são responsáveis pelo controle interno. E o controle externo? O controle externo das atividades policiais, um dos órgãos responsáveis é o Ministério Público. Isso é uma atribuição do Ministério Público. Porém, em âmbito municipal, segundo a legislação, a Lei 13.022 de 2014, né, responsável pelo controle externo vai ser as ouvidorias, como nós temos também ouvidorias de polícia, ok? O que mais que a Lei 13.022 ela vem nos trazer? Vem falar sobre as prerrogativas, sobre o porte de arma, a prisão especial. Então, o guarda municipal que comete um crime, a legislação fala, ele não pode ficar preso com os demais presos. Fala sobre o porte de arma. Na verdade, nós vamos estar, quando estiver lendo a Lei 13.022, nós vamos ver que praticamente o que ele falou lá do porte de arma, ele fez, só fala assim, a guarda municipal tem porte de arma conforme dispuser a lei. Então ele simplesmente remete para a Lei 10.826, que é o Estatuto de Desarmamento. Então ele praticamente só fala isso, ele confirma que a previsão da Lei 10.826, que fala que a guarda municipal tem porte de arma, e aqui quando a gente estiver falando do porte de arma, nós vamos falar de um assunto interessante, porque a Lei 10.826, ela faz diferenciação entre as guardas. Tem guarda que só pode ter porte de arma
quando em serviço, e tem a guarda que pode ter porte de arma mesmo fora de serviço. Poxa, fere ou não fere o princípio da isonomia? Tratar os iguais com igualdade, os desiguais com desigualdade na medida de suas desigualdades, como forma de garantir uma efetiva igualdade. Guarda municipal e guarda municipal tem diferença? O bandido, quando ele olha o uniforme azul marinho, ele olha e fala assim: ah não, esse é o guarda municipal de Belo Horizonte e esse é o guarda municipal lá de Betim. Então esse aqui eu vou tratar de uma forma e esse aqui eu vou tratar de outra forma. Pô, entre um guarda municipal de um município que é concursado e teve treinamento para portar arma de fogo, e o guarda municipal de outro município que também é concursado e teve o mesmo treinamento também para arma de fogo. Pô, qual que é a diferença entre um e outro? Para falar que, não, enquanto você está de serviço você pode ter porte, enquanto você não está de serviço você não pode ter porte, né? Então são iguais. Iguais você tem que ser tratado de forma igual, ok? E esse, inclusive, foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal recentemente, que ele falou: olha, não pode haver distinção entre as guardas. Então hoje, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal e decisão do Supremo Tribunal Federal, se eu não me engano, inclusive é do ministro Alexandre de Moraes, né, que vem de uma linha mais voltada para a segurança pública, porque ele era membro do Ministério Público, né? Então, segundo ele entende que não pode haver essa distinção. Então hoje não há mais essa distinção que está prevista na Lei 10.826, de que guardas municipais de municípios com menos de 50 mil habitantes não pode ter porte. De 50 mil a 500 mil habitantes, porte somente em serviço. E para municípios com mais de 500 mil habitantes, pode ter porte de arma tanto de serviço como fora de serviço. Então a Lei 10.826 fala isso. E o Estatuto Geral das Guardas remete à lei, que é a Lei 10.826. Porém, o Supremo Tribunal Federal já entendeu que tanto faz, não importa, é guarda municipal, tem direito a porte de arma de fogo, tanto dentro como fora do serviço. Ok? Nós vamos estar falando isso um pouco mais para frente, quando eu estiver falando dessa parte das prerrogativas. Vedações à estrutura militar. Então, ela é enfática em estabelecer essa vedação de estrutura militar para as guardas municipais. Então, não pode ter denominação não pode ter denominação de forma alguma de guarda militar metropolitana, guarda militar municipal, não pode. É vedado, tem que ser automaticamente, ou você coloca no nome o civil, ou você tira o civil, mas mantém o caráter civil da instituição. Então pode ser guarda municipal somente, ou pode ser guarda civil municipal. Guarda militar municipal jamais. E além disso, veda também essa estrutura hierárquica que tem o militarismo. Soldado, cabo, não pode ter essa estrutura hierárquica. Tem hierarquia na guarda municipal? Lógico, toda instituição tem hierarquia. Você tem o chefe e tem o subordinado. Na guarda municipal não é diferente. Só que essa estrutura hierárquica, ela não pode ser nos moldes militares, ok? Inclusive não pode ter denominação de soldado da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte, não pode, ok? A lei, ela veda isso, né? Veda, inclusive, quando fala a questão também essa vedação da estrutura militarizada, ela veda também o uso, a denominação que se utiliza para a guarda, não é a guarda não veste fardamento, a guarda veste o quê? Uniforme, ok? É o uniforme azul marinho, né? O que faria? O que inicialmente aconteceu. Inicialmente quem fazia, como eu falei aqui, fazia a formação e o aperfeiçoamento da guarda era as polícias militares. Porque nós vamos ver aqui, quando nós estivermos falando sobre as atribuições específicas da guarda, são muito semelhantes hoje, pelo que fala a Lei 13.022, são muito semelhantes com a atribuição da PM. Nós vamos ver lá que uma
dos princípios de atuação mínima, dos princípios mínimos de atuação da Guarda Municipal, é o patrulhamento preventivo. Quem faz patrulhamento preventivo? PM. Como que você faz patrulhamento preventivo? Ostensivo, giroflex ligado, viatura caracterizada, escrito lá Polícia Militar, Guarda Municipal. Não é isso? Isso é patrulhamento preventivo. Fardado ou uniformizado, no caso da guarda. E aí, cara, no início, não sei se vocês lembram, tenho quase certeza absoluta, mas aqui no início da Guarda Municipal daqui de Belo Horizonte, quem era o comandante da guarda, o chefe da guarda, era um coronel reformado, se eu não me engano. Vocês lembram disso aí? Se eu não me engano, era um coronel. E tem várias outras guardas que levaram isso. Como eles tinham essa formação, esse convênio com o Estado, com a Polícia Militar do Estado, quem fazia a formação era a PM e o próprio coronel é que era o chefe da Guarda Municipal. Tem vários estados que foram assim. Se eu não me engano, aqui também foi, aqui no município de Belo Horizonte. Tem vários municípios que foram assim. Ok? Então, aí a tendência era o quê? A tendência era de serem militares. Até porque, nos primórdios, lá no início da Guarda Municipal de Belo Horizonte, quem integrava a Guarda Municipal, que eram contratados, inclusive eles não eram concursados, no início eram contratados, eram aqueles que vinham de onde? Do Exército, das Forças Armadas. Ou se você já era do Exército, você podia ser contratado como Guarda Municipal. Então essa era uma tendência muito grande de se tornar instituições militares. Ok? Então a Lei 3.022 ela veda totalmente esse tipo de formação, aperfeiçoamento e da estrutura militar também. A uniformização de uniformes e equipamentos. Então a lei fala isso também. Preferencialmente deverão as guardas municipais utilizarem uniformes azul marinho. Tem alguns até que falam aí que eles chamam de nação azul marinho, né? Por quê? Porque a tendência das guardas, a guarda municipal inicialmente, a Guarda Municipal de Belo Horizonte, qual que era a cor do uniforme? Qual que era? Era azul claro, né? E agora mudou. Agora a Guarda Municipal, qual que é a cor do uniforme? Azul marinho. Ela se adequou ao que está previsto na lei. Só que a lei não impõe. Nesse caso aí, ela deixa em aberto. Ela deixa como opcional. Por isso que ela fala preferencialmente azul marinho, né? Mas aí uma tendência que todas sigam a lei, né? E a questão de equipamentos também, que a tendência da Guarda Municipal, que antigamente, até pouco tempo, nem era armada, a tendência era o quê? Ter equipamentos de menor potencial ofensivo. Você ter um bastão tonfa, você ter uma taser, e não utilizar o equipamento letal que é a arma. A arma de fogo é um equipamento letal. Quando você utiliza a arma de fogo, é para você neutralizar a ação do indivíduo. A única coisa que eu quero como policial, quando o cara vem para cima de mim, é o que? Ou está atirando em mim, é o que? Cessar a reação dele. Se eu dei um tiro só, cessou a reação, acabou, para mim está satisfeito. Por que isso é importante a gente falar isso? Porque nós vamos ver aqui que um dos princípios também de atuação mínima da Guarda Municipal é o uso progressivo da força. O que significa isso? Você pode ir aumentando gradativamente a sua força conforme a reação do cidadão. Se eu simplesmente falei, parado, polícia, ou parado, sou da guarda, coloca a mão na cabeça, o cara está obedecendo, eu vou dar no cara um tiro? Não. Ou se o cara está reagindo, não vou colocar a mão na cabeça nada não. Você é folgado, você nem é polícia, você é guarda. Vou colocar a mão na cabeça não, estou te mandando uma ordem legal. É uma atribuição, segundo a lei 13.022/2014, é uma atribuição legal da guarda. Coloca a mão na cabeça, estou te mandando. Ah, não vou não. De acordo com a reação dele, você vai aumentando o nível de força a ser utilizado. Então você primeiro pega seu bastão tonfa, começa a rodar para lá e para cá, dá no cara as duas bastãozadas, o cara continua reagindo, o cara lutador de arte marcial, opa, não vai resolver não, tira minha taser, dou um tiro de taser no cara, não deu certo também, arma de fogo, filho.
Isso é o uso progressivo da força. Está lá, quando nós estivermos lendo, é um dos princípios de atuação da Guarda Municipal. E hoje, inclusive, já está até defasado. Não se utiliza mais o uso progressivo da força. Hoje você utiliza o uso moderado da força. Olha, está sabendo, hein? O marido é policial, né? Ela está sabendo. Hoje, o mais correto ser utilizado é o uso moderado da força. Por quê? Porque o uso progressivo da força dá uma ideia de que a força só pode ir aumentando. Ela vai progredindo. O uso moderado da força não te dá essa ideia. Se eu falei com o cara, coloca a mão na cabeça, não vou colocar nada não. Se eu dou no cara a primeira bastãozada, aumentei o nível de força, dei nele uma bastãozada, e ele, não, sou polícia, não precisa fazer isso não, tá aqui, ó, já coloquei aqui. Acabou, filho. Você não precisa aumentar mais a força, não, você diminui a sua força. Por isso o uso é moderado, de acordo com o nível da reação do indivíduo. Mas, para o Estatuto da Guarda está lá o quê? Uso progressivo da força. Ou seja, você só aumenta o nível de força a ser utilizado se tiver uma reação do indivíduo no mesmo nível. Então ali fica mais ou menos no mesmo nível. Não quer dizer que se o cara pegou uma faca, você vai pegar a faca também não. O cara pegou a faca, é minha arma de fogo mesmo. Tem um cara, tem até um videozinho que brinca aí, 2 caras do exército americano, você viu esse videozinho? O cara fala assim, técnica para se defender do uso da pessoa te atacando com arma branca, com uma faca. Aí o cara tá com a faca, daquelas facas do Rambo, aquelas facas do Rambo desse tamanho assim, o cara pega a faca e se posiciona. Na hora que o cara se posiciona assim, o outro tá lá, o que vai falar, né? Vou te mostrar qual é a técnica. Sabe o que ele faz? Ele vira para trás e sai correndo, filho. Tem defesa pra faca não, hein? Sai fora. Aí no caso tem que fazer o quê? Saca da arma de fogo e cessa a reação do cara, ok? E o que mais a Lei 13.022 ela vai trazer para a gente? Ela vai autorizar outras denominações. Então a Guarda Municipal, ela pode ser chamada de Guarda Civil Municipal, Guarda Metropolitana, Guarda Civil Metropolitana.